Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos dando início aqui ao nosso 4º episódio do SafeFoodcast, com a presença do Rafael Rolim. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Márcio, primeira vez também que está participando. O João e o Ronan e eu, tá? Nós vamos discutir hoje questões conceituais, questões jurídicas, questões técnicas e práticas sobre Sociedade Anônima de Futebol, tá? Então, vai ser um bate-papo também, no modelo bate-papo, e as perguntas e as questões vão surgindo durante o bate-papo. Sinta-se à vontade, qualquer coisa, se você brigar com o Ronan, que é tricolor, eu sou flamenguista, comigo você não pode brigar. Tá bom? Sem problema. João, por favor. Bom, vamos lá. A gente veio a SAF, principalmente com o Botafogo, né, surgindo e sendo uma nova história, digamos assim, no futebol brasileiro, né, um divisor de águas, onde os clubes acreditam achar ali na SAF os seus salvadores. A gente vê clubes em dificuldade, como o Botafogo e o Vasco, que vão atrás da SAF para tentar se salvar. O Botafogo deu certo, o Vasco não. Mas a gente vê clubes também que entendem que é uma questão mais administrativa e utilizam justamente para profissionalizar a gestão e deixar o clube mais profissional, como Cuiabá, por exemplo, que já era clube empresa e só foi a primeira SAF, só transformou em SAF. Eu queria entender qual é o seu pensamento sobre o processo de SAFização do futebol brasileiro, digamos assim. Vamos lá. Primeiro, agradecer, tá, Alessandra? SafeFood, o convite. Para mim é muito bom estar aqui falando de SAF e podendo fazer com que as pessoas escutem um pouco sobre essa nomenclatura que é tão falada no noticiário, mas poucas pessoas destrincham ela tecnicamente para entender o que está por trás. E já entrando na pergunta do João, eu vim de uma campanha presidencial, foi aí que eu me debrucei sobre essa matéria, para hoje estar aqui falando sobre SAF, a campanha do Fluminense Futebol Clube, ao qual fui candidato em 2022, e eu já sustentava lá da importância do clube se converter em SAF, não pela SAF em si, e aí já respondendo a sua pergunta, João, é porque o Fluminense precisa de dinheiro novo, o Fluminense precisa de investidor. Então, assim, mais importante do que a SAF é o que o clube busca, por que ele precisa da SAF enquanto instrumento jurídico, tá? No caso do Fluminense, que é o meu clube, ele precisava de dinheiro novo, ele está fundado em dívida, não tem como pagar as dívidas, obviamente, tá algo em torno de 1 bi, a gente não pode acertar, porque a gente não tem a transparência dos números hoje do clube, mas assim como o Fluminense, outros clubes do Brasil vivem a mesma situação, Alessandro. E buscam, sim, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, no primeiro momento, porque estavam na segunda divisão, sofrendo mais pressão da sua torcida, e outros clubes que sofriam menos pressão, mas do ponto de vista de endividamento, estão no mesmo nível desses clubes. O próprio Corinthians tem um endividamento muito alto, então são clubes que precisam, de alguma forma, de um investidor, de um bom investidor. E qual é o caminho hoje que se tem para trazer um investidor? É a SAF. A SAF é uma lei que veio em 2021, muito embora no Brasil já existisse a possibilidade de você ter clube-empresa. Isso desde a Lei Zico, salvo engano, depois com a Lei Pelé, sempre foi possível você constituir uma empresa, mas foi a primeira vez que se trouxe para o Brasil segurança jurídica e, principalmente, incentivos para que esses clubes pudessem fazer essa transição com a SAF. Ainda a coisa uma questão um pouco incipiente, porque vai depender muito da jurisprudência dos tribunais para se definir alguns pontos que hoje ainda são controvertidos, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente entender por que o clube precisa da SAF, né? Não é fazer a SAF, mas por que ele precisa da SAF? Você deu o exemplo, o Botafogo precisa porque ele estava num caos financeiro e num caos esportivo. Outros clubes vão precisar por outros motivos. O seu Flamengo, por exemplo, pode precisar para achar um investidor para fazer um estádio. Então, acho que a pergunta sempre tem que se fazer por que precisa da SAF e não traz a SAF. É ao contrário. E essa diferença, a gente como torcedor, a gente não quer um investidor no nosso clube por conta de interferir em determinadas questões que os sócios que dirigem determinados clubes, eles têm esse poder. Nós, pequenos torcedores, não temos esse poder, mas, de uma certa forma, a torcida influencia, né?
sob o ponto de vista de quem vai ouvir o podcast e não entende essa questão jurídica em si, né? Essas configurações, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessas configurações e dessa transformação para o torcedor entender? A torcida sempre teve uma ideia do medo do clube perder sua identidade, né? Isso a própria lei, ela traz mecanismos que conservam essa identidade, como o município, a camisa, o hino e tal. O básico está preservado pela própria legislação, isso não pode ser alterado. A questão de um clube ter um dono ou não ter um dono também acaba entrando um pouco num aspecto mais emocional do torcedor, né? Porque se você pensar do ponto de vista prático, o clube muitas vezes é capturado por anos por um dono. Ainda que no modelo associativo eles têm dono. O Vasco passou por isso por um grande período, o Fluminense me parece que vivencia e vai vivenciar por um longo período isso, Botafogo já vivenciou isso. Então, assim, a questão do dono, propriamente dito, não deveria ser uma preocupação. Acho que isso está mais no imaginário do torcedor. O que tem que se preocupar é o compromisso esportivo. Acho que esse é o grande ponto para o torcedor entender. O torcedor tem medo que alguém venha para cá justamente para utilizar o clube de coração dele para vender jogadores, tentando pulinho de jogadores para a Europa, para simplesmente gerar dividendos e não gerar nenhum resultado esportivo. Isso a gente está vendo na prática que não é verdade. As SAFs que vieram, todas as SAFs que vêm, elas têm como até porque elas dependem disso, fortalecer o clube, para que esportivamente ele dê resultado. Eu costumo brincar, qual foi a SAF no Brasil que piorou o clube, esportivamente falando? Só a SAF, mas não era SAF. Não era SAF. Estou falando, qual o clube que esportivamente, claro que alguns clubes não ganharam, é muito recente, mas nenhum piorou. Por que nenhum piorou? Porque entrou muito dinheiro. Simplesmente porque já entrou dinheiro, já começou a se organizar, entrou dinheiro. Alguns de uma forma melhorou a forma de captação de jogadores, scout, né, que a gente chama de jogadores. Isso visivelmente melhorou nos clubes que tiveram SAF, já melhorou um pouco a sua questão de governança, o tratamento da dívida em todas, a recuperação judicial ou outro instrumento que a legislação traz. Então, assim, e esportivamente, mesmo de resultado, podem não ser o que o torcedor almeja ainda. Mas imagina, se todos forem SAF, sempre vai ter gente que vai ser campeão e sempre vai cair. O ponto que eu quero chegar as SAFs, a chegada de dinheiro novo, de grandes investidores, ela sempre vai ser benéfica ao clube. Claro que alguns compromissos têm que ser amarrados, mas a lei, a legislação, não só da SAF, como a legislação societária em geral, ela traz mecanismos para que os clubes se preparem para isso. Então, eu vejo com muita esperança de que nos próximos anos o mercado brasileiro basicamente vai ser formado por clubes e empresas. A gente teve um episódio recente, Alessandra, que me causou muita preocupação, provavelmente vocês vão me perguntar isso ao longo do programa, que foi uma liminar dada por o Vasco da Gama, para o controlador do Vasco 777 ser retirado do controle e, enfim, a associação voltar a esse controle. Eu acho que essa liminar, num curto ou médio espaço de tempo, vai um pouco segurar investimentos estrangeiros no Brasil. Isso causou uma repercussão, inclusive o próprio consulado americano foi acionado pelo Grupo 777, foi uma liminar dada sem ouvir a parte contrária, em 48 horas, uma coisa que não faz muito sentido, né? Se você pensar o tamanho do investimento que foi feito no clube. Mas esse tipo de coisa afeta o que a gente no direito costuma falar insegurança jurídica, né? Você, o investidor, olha para o Brasil e fala, então vou entrar, vou investir 1 bilhão, vou começar a sanear. Ainda que ele queira revender o clube depois, ainda que ele tenha problemas lá fora, mas ele está fazendo o projeto. E por uma liminar, sem me escutar, eu sou retirado do controle. Eu acho que esse é o tipo de cuidado que o Brasil ainda tem que um pouco amadurecer. Eu acho que, e aí puxando um pouco para o meu lado, o próprio Poder Judiciário entender e compreender a magnitude do investimento e do investidor que está vindo para dentro do Brasil, qual o recado que tem que ser mandado. Essa é uma preocupação que a gente tem hoje. Tem um diretor do Cruzeiro que ele dá uma entrevista numa rádio mineira explicando mais ou menos isso, né? Ele diz que, inicialmente, o contexto interno do clube não queria fazer a venda majoritária. Só que eles ficaram meses procurando investidores e ninguém queria, nesse sentido, porque era a maioria era investidor externo, né? E eles não conseguiam nenhuma proposta. Eles tiveram que refazer um modelo interno para poder, sim, ser acima de 50% e conseguir a primeira venda, que foi no caso para o Ronaldo. Sim. E aí coaduna também com o que você comentou, né? Aquela insegurança do torcedor de eu vou ser vendido e agora o que pode acontecer?
o Grêmio vai virar vermelho, o Internacional vai virar azul. Não é assim. Isso não é assim. E é importante você trazer isso, Ronaldo, porque na campanha, eu junto com os colaboradores, a gente conversou com muitos agentes, né? Bancos, investidores, para a gente entender esse mercado. E eu saí, claro, estamos falando de 2022, pode ter mudado, acredito que não tenha mudado, mas eu saí com a completa convicção de que nenhum investidor estrangeiro vai aportar aqui com mais de 500 milhões, 600 milhões e dar o controle para o dirigente associativo. Eu não acredito, isso foi dito por todos os agentes que a gente procurou, e isso a gente tem visto na prática. E tem um exemplo que chama atenção, que é do Atlético Paranaense, que é um clube bem organizado, tem um presidente há anos lá, que é o Petralha, é um clube com as dívidas equacionadas, enfim, controladas, e eles se prepararam para a SAF e eles falaram, a gente vai ficar esperando o investidor, porque o Atlético Paranaense, embora esteja bem organizado, em algum momento ele olhou o tamanho do potencial que ele tinha e falou, eu preciso de investidor para poder competir em outro nível. E até hoje não chegou. Por que não chegou? Porque não é qualquer investidor que vai chegar e vai entregar o dinheiro e não vai ter o controle. A gente ainda não viu isso. O Flamengo começou a rascunhar, tem uma ideia de uma SAF com controle do Flamengo. Também, o Flamengo que é uma potência, né? Do ponto de vista de produção de receita. O investidor ainda não apareceu. O Fluminense hoje já fala também numa SAF sem ter com controle continuando no clube. Acho muito improvável que apareça um investidor querendo despejar, né, desse clube, enfim, uma quantia enorme e deixando esse controle na mão de um dirigente associativo. Então, esse também é um argumento que é muito utilizado pelos dirigentes esportivos para acalmar a sua torcida. Eles falam, não, vamos fazer, mas o controle é nosso. Mas, na prática, a gente não tem visto isso. E o recado que o mercado tem dado, pelo menos na época da campanha, de todas as reuniões que eu fiz com os agentes de mercado, é que isso é muito improvável que aconteça no país, ainda mais depois de uma decisão que foi dada no Vasco, de um mercado estável ainda. E a gente ainda tem um agravante, que parece, e aí eu estou falando de notícia, que eu vi que a Argentina também está tentando abrir essa possibilidade de SAF na Argentina, né, do clube empresa, que para o Brasil seria muito ruim também, porque você estaria na América do Sul, mais um país muito forte de futebol, com a concorrente de trazer investidor de fora, né, com muito dinheiro. Então, assim, é um mercado que se confunde muito essa ideia da paixão, o torcedor é muito manipulado com as informações, mas que se a gente olhar com uma lente um pouco mais atenta, a gente não tem visto esse discurso de dirigentes, na prática isso não tem acontecido, né? A gente não tem um exemplo claro hoje de algo que vários dirigentes têm dito ao longo desse tempo. Vamos aguardar, pode ser que aconteça. Eu não tenho essa visão, eu não compartilho da visão desse discurso dos dirigentes atuais. Rolim, eu queria voltar na questão a atratividade dos nossos clubes para o investidor estrangeiro. A gente não está falando de venda de jogadores. A despeito de já terem acontecido, acho que um caso muito emblemático para mim, pelo menos me marcou muito, foi a questão do Red Bull Bragantino, que vendeu o Claudinho ali às vésperas de uma decisão de Taça Sul-Americana, que seria um dos maiores títulos dele. E isso aí não me pareceu muito bem. A gente tem um problema sério hoje no futebol brasileiro, que é a transparência dos clubes em geral, né? Os balanços são muito ruins, não vejo divulgação e nota explicativa. Explica para o nosso ouvinte, né, o que é um balanço, o que é uma nota explicativa, porque nem todo mundo conhece essa linguagem. Se você procurar aí o balanço contábil de cada empresa, de cada clube associativo que é publicado anualmente, ou pelo menos deveria ser, né? Alguns saem com atraso, outros saem com um pouco de antecedência, mas, via de regra, a grande maioria deles tem uma baixa qualidade de informação, né? É difícil você extrair de um balanço de um clube brasileiro hoje qual é a real situação financeira ou capacidade de investimento desses clubes. E a gente, bom, pelo menos eu entendo que um investidor, quando vai vir para cá, a primeira coisa que ele precisa entender é como é que eu vou ter o meu dinheiro de volta, né? Vou aportar, como você falou, 500, 600 milhões. Hoje a dívida passiva dos clubes é muito alta. Então eu vou aportar 500, 600 milhões, ainda tem mais a questão do investimento em jogadores para tentar ter o retorno esportivo. Aonde entra a atratividade desses clubes para o investidor? Porque, assim, acho que na minha cabeça, ou na cabeça da maioria das pessoas que vão escutar esse podcast,
a atratividade está exatamente naquilo que o Brasil sempre teve de bom, né? Pegar os seus jovens e vender lá para fora muito cedo, né? Aonde você vê que tem essa atratividade dos clubes brasileiros para atrair investidores? Na verdade, é uma quantidade grande de investidores, né? Como você disse, se a gente pensar que nós temos 20 clubes na Série A, acho que hoje, se eu não me engano, 5 ou 6 são SAFs, a gente tem um mercado de 14 para virar ainda, né? Haja investidor para entrar nesses clubes. Márcio, é importante, porque essa dúvida que você tem era a dúvida que eu tinha em 2021. Quando a gente começou, eu junto com o Pedro Antônio, um tricolor conhecido, o torcedor do Fluminense conhece muito, responsável pela construção do CT, do Centro de Treinamento do Fluminense, quando a gente começou a debater isso, eu sempre perguntava, mas qual o perfil desse investidor? Por que ele vem aqui no Brasil? Será que ele vai querer usar, no caso do Fluminense, era Xerém, como simplesmente um instrumento de saída de jogadores? E aí, aprofundando os estudos, a gente vai percebendo que o investimento no futebol, aí não estou falando só do Brasil, ele tem vários motivos ou razões de investimentos. Pode ser razões geopolíticas, isso é muito comum na Europa, né? Você vê o russo, o árabe entrando na Europa, ele na verdade, ele está perdendo dinheiro, mas o objetivo dele não é o dinheiro, é geopolítico. Ele quer entrar naquele país. E como ele entra no país, ele entra pelo clube de futebol. Ele compra, né? Cria um status. Ali, às vezes, ele entra com uma marca, ou às vezes ele não entra com uma marca. No Brasil, muito improvável que a gente tenha uma razão geopolítica para um clube. Pode acontecer, mas é improvável. Também tem um clube que faz isso pensando em revender o clube depois. É muito comum isso, né? O objetivo dele não é vender o jogador. Ele quer fortalecer o clube, ele fica com o clube ali por 4, 5 anos, tira o clube da Série B, ou tira de uma situação complicada, não vende jogadores, potencializa, o clube é campeão, a marca do clube valoriza, os jogadores valorizam, e ele vende o clube. Ele não vende o jogador, ele vende o clube, né? Inclusive, tem um clube do Rio, que é o Vasco, que é 777, muitos falavam que ela especulava em cima, justamente para poder vender depois. Foi o caso do Cruzeiro com o Ronaldo? Acabou sendo, né? Porque já aconteceu, a gente sabe. Muitos diziam isso na época do Ronaldo. Mas o Ronaldo, ele era um player que tinha acabado de chegar. Existem outros fundos especialistas nisso, né? Embora o Ronaldo já tivesse sido... Era o dono do Real Valladolid. Ele tem dois clubes, né, na Europa. Mas, enfim, o Ronaldo acabou fazendo uma boa operação no final das contas, né? Claro, se você contar que tem toda a questão emocional de ser xingado pela torcida, não poder sair de casa, mas no fundo, por esses grandes fundos, é essa outra opção. E tem a opção simplesmente do investidor que vem já pensando na mudança do perfil de contratação dele. E isso a gente tem visto aonde? No Botafogo. No Botafogo, é raro ter uma contratação de um jogador acima dos 30 anos. Até tem, porque o time precisa de um jogador cascudo, como a gente diz, sempre no time. Eles até fazem. Mas qual é geralmente o perfil de contratação? Jogadores jovens. Por quê? Porque ele quer depois jogar para fora assim. Né? Aí a importância de você saber qual a qualidade do investidor que você quer, Márcio. Porque existem formas de amarrar o investidor. Você pode fazer um acordo de acionista, nada impede. A legislação não impede que você faça um acordo de acionista. E você fala, olha, a gente precisa ter algum compromisso de que os jogadores revelados serem, se não for pelo valor da multa, que eles pelo menos ficam 2 anos. Você vai criando mecanismos que a legislação permite de você segurar, de você impedir justamente que ele faça o que, por exemplo, você deu o exemplo do Red Bull Bragantino, que eu acho que é uma situação muito excepcional no cenário nacional. Primeiro, porque é um clube sem grande tradição e sem torcida. Facilita o investidor fazer isso. Imagina se o investidor vem num Fluminense, por exemplo, num Flamengo, no Vasco, Botafogo, e vem de um garoto que acabou de subir e fala, é isso mesmo que eu quero fazer dinheiro. Acabou. No dia seguinte, ninguém mais da administração sai na rua, né? Então, assim, eu acho que você tem que ver o perfil do clube, por que eles foram no Bragantino, o que eles queriam fazer ali no Bragantino. O Bragantino é justamente para isso. E por que ele quer ir para um Botafogo, para um Fluminense, para um Vasco, para um Cruzeiro, para Atlético? Então, depende do perfil. Tem vários. A gente tem que saber qual o investidor que você quer para o seu time. O City também é uma situação dessa, né? O City no Bahia. Mas o City é a sigla que eles chamam, acho que é MCI, não é? Que eles, tem uma expressão que eles dizem, que é justamente isso. Eles vão tendo clubes espalhados e começam a transacionar entre isso. Joga o jogador aqui. Como é que a gente definiu os... satélite? Não, os clubes... No Brasil, nós somos um celeiro de jogadores, né? Nós somos
São os exportadores de jogadores. Exportadores, mas a gente teve uma, esqueci, depois eu vou lembrar. Uma expressão que a gente usou que eu gostei bastante, que define bastante a ideia do City no Bahia, que define a ideia do Red Bull Bragantino aqui da Red Bull no Bragantino, né, que são investidores externos que vêm com um clube empresa. O Bahia tem um número grande de torcedores, Sim. mas não em nível nacional, é muito Sim. local. E ele consegue fazer essas transações, investir, aportar recursos e fazer esse desenvolvimento do jogador e transacional fora. Eu fico bastante preocupado, principalmente com relação a essa questão que aconteceu com o Vasco e a 777, exatamente por causa disso, porque você pode acabar gerando nesses investidores uma ansiedade de recuperar esse investimento o mais rápido possível e você acabar metendo o pé pelas mãos. Teve mais um exemplo, eu acabei de lembrar aqui, que o próprio Botafogo, ele vendeu o Jefinho no ano passado, eles estavam numa campanha grande, ele vendeu o Jefinho, que era um dos melhores jogadores, tinha acabado de subir, tudo bem que ele foi para o mesmo time do Textor, mas são transações assim que eu ainda acho que é legal, que a lei nos dê essa possibilidade de amarrar, porque de fato, eu sou tricolor, eu tenho muito carinho por Xerém, eu tenho muita preocupação por Xerém. Né? Eu acho que Xerém sempre salva a gente, vem salvando a gente aí desde de 2009. E agora salva todos os clubes do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente vem sendo salvo, então assim, a preocupação muito grande é essa de exatamente explorar aquilo que a gente tem de melhor, que são os jogadores que a gente produz. Mas é curioso, né, Márcio? Até corroborando ali o que o Rolim já tinha falado. A gente fica na sensação que isso só acontece quando é SAF. Mas para pensar só, num passado não tão distante, em 2022, salvo engano, a gente estava reclamando, nós três, né, da atual presidência, porque a gente vendeu o Luiz Henrique numa pré-Libertadores e a gente acabou sendo eliminado. Então, assim, a gente fica talvez com essa ilusão de que, se eu for agora SAF, eu tô refém disso. E quando, na verdade, tem muita gente aqui que já é refém, cara. Não tenho dúvida. E você é num modelo eterno. Sim. Eu ia pontuar justamente isso. Porque isso já acontece. Isso já acontece no Brasil no modelo associativo. Você perde jogadores jovens no meio da temporada. Isso vai acontecer com o Fluminense de novo agora. A gente vai perder jogadores agora nessa janela. E não tem muito como lutar. Eu entendi a sua preocupação que isso seja feito como um mecanismo de criar lucro, enfim, né? E sim, pode ocorrer, mas da mesma forma que ele tirou o Jefinho, ele trouxe 4, 5 depois. Aí que tá. Eu acho que o importante aí, esse pode ser um efeito reflexo, sim, a gente vai ter, embora já aconteça na associação civil, né, nas entidades hoje existentes. Mas a gente tem que entender que ao mesmo tempo que ele vai fazer, vai retirar esse lucro, ele vai botar outro, com um potencial enorme também, né? Então, aí eu não vejo esse um grande problema, mas pode ser sim um reflexo preocupante. Eu acho que está muito cedo ainda, né? A gente tem aí alguns exemplos. Para mim, eu acho que a do Cruzeiro foi catastrófica. Né? Não vi nenhuma evolução significativa no Cruzeiro. Com a entrada do Ronaldo, agora me parece que eles estão se ajeitando um pouco melhor. Eu acho que a 777 foi um fiasco total, né? Os outros clubes ficam um pouco mais complicado da gente falar, né? O Bahia, o Manchester City entrou, mas é um modelo totalmente diferente. E me parece que a do Botafogo, talvez pelo perfil do dono da SAF, seja uma que esteja mais frutífera. E aí eu concordo quando você diz que o perfil das contratações é muito interessante, né? Porque o Botafogo está indo lá buscar gente de 24, 25 anos, né? A galera que saiu cedo, não teve sucesso lá fora e está trazendo de volta, mas que tem um potencial muito grande. Então, eu acho que ainda é muito cedo para a gente identificar qual vai ser o modelo. Deixa eu só te fazer uma pergunta para te provocar. Diga. Se a gente olhar para o ponto de vista da atividade operacional de um clube de futebol, qual é a atividade fim de um clube de futebol? Não é te agradar, tricolor. Não é de que, desculpa? Te agradar como torcedor. Não. Qual é a atividade fim de um clube de futebol? O êxito esportivo. Na verdade, no modelo associativo, a gente tem hoje a atividade fim deles é prover experiências sociais, né? E aí, atrelado a isso, vem a paixão que todos temos pelos nossos clubes e os títulos e as glórias, que é o objetivo principal. Dificilmente, e não é nem fim desses clubes, é dar lucro, né?
tese, eles são associações, em tese não, eles são associações sem fins lucrativos, todo o dinheiro ali seria investido para que a gente pudesse ter mais participação social e efetivamente, no caso nosso aí do clube de futebol, o êxito esportivo, né? Mas você não acha que formar e vender não é também parte desse negócio? Formar, sim. E vender. Vender acaba sendo porque você precisa repor, fazer a máquina girar, né? Mas eu não entendo que a venda de jogador hoje seja... Ela é para os clubes, porque a fonte de receita é muito escassa, mas ela não deveria ser fonte de renda principal. Para muitos clubes é. Mas eu vou te dar um exemplo. Para o Flamengo hoje, a venda de jogadores já não é um item tão extremamente relevante dentro do ciclo de receita deles. O Fluminense não pode, por exemplo, se dar o luxo de não vender o André. Senão ele não paga as contas. O Flamengo ele consegue não vender e pagar as contas. O Flamengo se livrou desse ciclo que a gente chama vicioso. Exatamente. Que é de você formar um jogador, vender ele cedo e vender mal ele. Porque você está endividado, então você não vende. O Flamengo ele conseguiu, e aí esse é um mérito muito da gestão Bandeira de Melo, ter organizado as finanças do público, enfim, equalizado. Ele vende, ele consegue vender melhor porque ele não tem a pressa para vender. Então, você consegue ter... Agora, a venda vai ser sempre... você nunca vai conseguir escapar da venda simplesmente porque tem um mercado muito mais forte economicamente do lado de fora. Então, é inevitável que você faça uma venda em algum momento pela proposta e para o próprio jogador também. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. A gente conversa com ex-jogadores e fala, não adianta você querer segurar o jogador. Tem jogador que quer ir para fora como uma experiência social de vida, como o êxito pessoal dele. E se o jogador não quer ficar, você pode pagar o que você quiser, ele não vai jogar bola. Então, assim, é um fluxo do futebol muito diferente. Embora seja uma grande potência, uma atividade econômica, tem um aspecto social muito grande envolvido ali para você entender como você forma um garoto, geralmente um garoto humilde, que vem, que tem um sonho dele aí para a Europa, se desenvolver. Então, às vezes, o Flamengo acaba vendendo também por pressão do jogador, pode acontecer. Então, a gente tem que saber lidar com essa atividade econômica. Mas, de fato, hoje, tanto é assim que a própria lei da SAF, já puxando a lei da SAF de novo, quando ela vai falar do regime tributário, ela faz essa distinção, né? 5% da carga tributária, depois vai para 4%, mas você começa a tributar a venda de jogador. Porque eles sabem que os clubes brasileiros vivem de venda de jogador. A própria lei parte dessa premissa da venda de jogador quando ela traz essa disciplina na carga tributária. Vai ser uma coisa interessante para a gente pesquisar. Qual é a base? Qual vai ser a base de referência para tributar essa venda? Se eles não podem, se for um jogador de base, ele não está reconhecido no ativo, porque ele é desenvolvido internamente, ele não pode estar reconhecido no ativo intangível, o passe dele não está lá registrado, ele vai vender, vai tributar em cima dos 50 milhões. É da Receita. A lei É de da Receita. Receita. Não abate o custo, não é o custo líquido. E como ela não Vai diz ser complicado, explicitamente o que vai é ser uma exato, situação- deve ser Receita Bruta, né? Sim, com certeza. E geralmente, quando você vende esse jogador, você está vendendo para um clube europeu, em que é clube empresa lá e tem uma governança muito forte. Então, isso é muito comum de acontecer no Brasil. Você não consegue saber as informações da venda no Brasil, você só consegue saber as informações da venda pelo clube que compra. Fizemos um trabalho recentemente. É impressionante. Aí bate com aquilo Isso da falta de aconteceu transparência agora com absurda. o Evanilson. Agora, semana passada, retrasada, né? É que o Porto soltou uma nota explicativa. Eles avisaram que tinham Foi isso? comprado acho que 20% restante da Fato relevante da na cara, alguma coisa, Tombense, não foi? e o Fluminense não tinha informado nada, a gente não sabia, a gente descobriu por uma informação europeia. Cara, bizarro. Agora, voltando à SAF, temos vários modelos de SAF, depende de quem é o investidor. Eu acho que isso aí ficou bem claro para todo mundo. A SAF é a salvação para os clubes ou a salvação para os clubes no modelo associativo? Eu acho que há salvação para os clubes do modelo associativo e alguns clubes já provaram isso. Inclusive o Flamengo é um deles. Acho que é o único, né? Não, Fortaleza se estourou. O Palmeiras a gente ainda não sabe muito bem porque tem uma mecenas ali. Como todos os clubes em algum momento sempre tem um mecenas, mas enfim, alguns clubes conseguiram se organizar. O que eu acho é que clubes inclusive os clubes, principalmente os clubes mais históricos, mais antigos, que trazem um endividamento muito alto, esses eu não consigo enxergar a salvação no modelo associativo. Se você tem um clube com um endividamento superior a 500 milhões de reais, eu já acho muito improvável que ele consiga se recuperar e competir em alto nível, né?
porque ele tem que ter uma folha alta para competir em alto nível, e ao mesmo tempo ele tem que estar no passivo ou equacionar o seu passivo. E eu acho muito difícil, mas muito improvável. O Fluminense, eu sempre trago o Fluminense porque eu sou tricolor, eu conheço muito do Fluminense. O Fluminense teve o maior ano da história de premiação, foi o ano passado. Nunca ganhou tanto, ganhou, porque o torcedor fala, não, se for campeão, vai entrar o dinheiro do prêmio, você quita. E passa o aumentou. Porque para você ser campeão, você aumenta a sua folha. Sim. Então fica aquele ciclo, aquela bola de neve, e você vai segurar o quê? Você vai segurar o salário do jogador para ser campeão, ou você vai deixar de pagar o FGTS? O clube deixa de pagar o FGTS, só que ele vai pagar mais caro. Para de pagar o parcelamento com a receita, aí aquele tipo de coisa que a gente já conhece no Brasil. E aí a bola de neve vai aumentando. Vai chegar um ponto que fica insustentável. Para alguns já ficou, que foi o Botafogo e o Vasco. Quando você cai por uma Série B, você tem um resultado negativo esportivo, é que isso aparece. Por isso que eu falava até antes de a gente começar aqui. O que importa no futebol é a bola entrar. Os problemas aparecem quando a bola não entra. Então, quando a bola começa a não entrar, um time vai para uma Série B, não consegue subir, aí os problemas afloram. Né? Então, acho que salvação, mas aí depende de caso a caso. Não é uma sentença genérica. Todos podem se salvar. Não, vai ter que ver o endividamento do clube, o potencial de receita que aquele clube tem, porque nem todos os clubes têm proteção de receita que alguns têm. Tem que ver a questão de distribuição de quadro TV, tem uma discussão muito maior. Mas, enfim, a salvação há. E fora que as gestões também não se preocupam tanto com essa questão, às vezes. Como o caso do Corinthians. É o segundo clube com maior torcida do Brasil, mas tem 2 bilhões em dívida. O Corinthians, eu nunca parei para estudar o caso do Corinthians, mas eu acho que um dos grandes problemas foi a construção do estádio. Sim. Esse é meu medo do Flamengo. Essa é a minha preocupação. Aí eu acho que criou um grande problema que o Corinthians não conseguiu, e de fato ele está amarrado nesse problema. Mas claro, fruto de má gestão também, enfim, falta de planejamento. Mas isso aí não é uma particularidade do Corinthians. Eu acho que, como regra geral, os modelos associativos produzem gestões amadoras. Você vai ter exemplos pontuais, Atlético Paranaense, Fortaleza, recentemente no Flamengo. Mas a regra geral é a administração amadora, é rolar dívida, aumentar a dívida, segurar. Antecipa a receita para depois o próximo presidente não recebe. Antecipa a receita de 20 anos aqui na frente. Acha alguma forma de segurar o fluxo de caixa, porque o gestor, a preocupação dele, ele tem 3 anos. O que ele quer? Ele não está preocupado com a dívida. Ele quer fluxo de caixa. Ele não quer que o fluxo de caixa dele seja afetado, porque ele precisa pagar jogador. Ele precisa fazer. Então, é basicamente isso. Se ele achar alguma forma de se blindar no fluxo de caixa dele, ele vai fazer futebol. Ele não está preocupado, ele não tem responsabilidade, nada vai cair nos ombros dele depois. Isso vai cair na mão de um adversário político, provavelmente, daquela política associativa. E eu acho que esse ganho de governança, a SAF traz. Isso também é algo que é pouco discutido, mas a SAF traz esse ganho de governança. Você tem uma perenidade de atuação que impede de chegar um CEO, um conselho de administração e vamos parar de pagar isso aqui, vamos tocar aquilo ali. Eu acho que isso também é um grande ganho, claro que não é o principal ganho quando você conversa com o torcedor, porque o torcedor tem dificuldade de entender essa questão, né? De você ter esse bom controle, enfim, essa governança, mas eu acho fundamental. Eu acho que os modelos associativos hoje são, se não todos, praticamente todos são capturados politicamente. Você vê um conselho fiscal, eu quero ver uma atuação eficiente de um conselho fiscal de modelo associativo, não existe. Não existe. O conselho deliberativo, em grande parte, é completamente capturado politicamente ali por benesses, por benefícios e tal. Assim, se você olhar bem, é muito difícil dar certo. Você vai pegar a exceção que confirma a regra. Né? É um clube que nem tem conselho fiscal. Acaba sendo o oposto da questão profissional de uma gestão. Porque se pensa mais na imagem que o gestor, o presidente do clube está passando para a torcida, de ser, eu contratei o jogador tal, eu fui campeão, mas eu deixei uma dívida enorme para quem vai me suceder. Não pensa, em primeiro lugar, na entidade que ele representa. Pensa, em primeiro lugar, no benefício próprio dele. Eu nunca me esqueço na campanha, João, vamos falar isso, um caso curioso, que eu estava conversando, fiz muita reunião, né? Eu fui conversar com um rapaz da torcida, eu conversando com ele, com a dívida e tal. Ele falou, Rolinho, eu sou torcedor de campo, não sou torcedor de balanço não, meu. Eu não tô nem aí pra dívida do clube, cara. E aí eu pensei, eu falei, ele tá certo, porque, nem todo torcedor tem obrigação de...
Imagina, se, porra, vou olhar o balanço do meu clube para ver se, vou ver se ele está... Mas eu quero que todo mundo veja. Vocês querem, mas o torcedor ele é paixão, ele é movido a paixão, ele trabalha a semana inteira. Ele quer quarto domingo no Maracanã fazer o quê, gente? Entretenimento, levar a família, ou beber sua cerveja, gritar gol, xingar alguém, né? Xingar o bandeirinha. Então, assim, ele é movido a paixão. Então, a gente exigir essa dimensão é complicado mesmo, né? Do torcedor ali que só quer o entretenimento. Mas quem se debruça politicamente dentro de um clube, tem a preocupação com o futuro do clube, é preocupante, é muito preocupante quando você olha o modelo associativo, né? Às vezes você lê um artigo, um livro falando sobre SAF, modelo associativo, você vê que ele não pode dizer a verdade ali, às vezes, no livro, tem que falar de uma forma... Mas é completamente falta de controle dentro do modelo associativo. É muito comum dirigente pular para a política, né? Muito comum. Se a gente lembrar, eu lembrar de 5, 6 nomes, né? Isso dos que foram eleitos. Se todos que tentaram, então a gente vai para 20 nomes. Então, assim, não está certo isso, né? Usa do clube para uma imagem pessoal. Não é comum você ver um CEO de uma empresa popular para o plano político. Ele está preocupado ali fazer o negócio acontecer, tem as metas, tem os bônus dele preocupado. Eu acho que essa migração de entendimento também, que não está na pauta do torcedor, deve ser uma preocupação nossa, de quem estuda, da academia, de demonstrar a importância da governança num clube de futebol. Queria te perguntar, voltando um pouquinho a um dos assuntos, né, que foi sobre a pergunta do Márcio, o receio dele como tricolor, que é o mesmo que o meu e o seu, eventualmente uma SAF no futuro, e a gente fica refém dessa questão das vendas antes do tempo devido, vamos dizer assim, em termos esportivos. A lei ela traz um mecanismo de possibilidade de remuneração variável ligada a retorno ao desempenho desportivo. Sim. Queria saber a tua visão sobre isso, porque ela é bem sucinta, né? Ela não dá margem para você especificar muito. Queria entender o que você pensa dela. Eu sou super a favor do controle de resultados junto ao investidor, mas tem um grande obstáculo que eu descobri quando eu comecei a estudar e conversar com as pessoas. Quem determina isso, muitas vezes, é o investidor e não o clube. Né? Você impor a um investidor determinada regra ou determinado compromisso vai depender muito do investidor, se ele aceita ou não. Eu, por exemplo, isso esbarra muito também na questão do valuation do seu clube. O Fluminense para mim vale 10 milhões, não tem, quer dizer, não tem valor o Fluminense. Mas, na verdade, vai valer o que o mercado vai pagar. Né? Você vai fazer ali, vai levantar o seu passivo, o seu ativo, vai chegar por alguma metodologia, você vai chegar a um valor, também não vai dizer nada. Você vai no mercado, meu valor é esse. Então, o mercado, ok. Legal. Quem vai determinar é o mercado. Não adianta você querer botar teu carro para vender por 10 mil, se o seu carro vale 1.000, você não vai vender. Então, assim, toda essa regra, toda essa questão, tanto do valor, do compromisso com regras que protejam o clube, elas são fundamentais e voltam ao que eu falei na minha primeira fala para a pergunta do João. Mais importante do que SAF é o investidor. Você tem que saber qual o investidor que você quer no seu clube. Você não tem que buscar um investidor. Às vezes eu vejo a pessoa, não, nós estamos buscando investidor. E para. Estamos buscando investidor. E para. Que investidor você quer? Eu, na minha campanha, eu falava, eu sei qual é o perfil do investidor que eu quero. Eu quero formar um fundo formado pela maioria de torcedores tricolores que assinem um acordo de acionistas e tal. Eu dizia qual era. As pessoas, o Rolim não disse. Estava tudo dito. Eu dizia qual era o perfil de investidor que eu queria. Eu tinha esse perfil já. Eu já tinha o grupo que teria a maioria e que enfim, iam ancorar um grande fundo. Mas é isso que as pessoas têm que saber, né? Investidor é muito genérico. Eu quero investidor. Investidor eu também quero. Mas qual é o investidor que você quer? Isso que tem que ser perguntado para os dirigentes de clube. Você se aprofundou? Você foi ao mercado? Você conversou? Por que você quer esse perfil? Por que você quer esse fundo árabe? Não, porque os árabes botam dinheiro na Europa. Não. Eles botam por razões geopolíticas na Europa. Aqui eles não vão botar. Aqui eles devem ter outra intenção. Então você tem que conversar com os players, enfim, para entender o que você quer para o seu clube. Então, no nosso caso, a gente tinha um conforto de poder avançar em mecanismos de proteção ao clube. Em outros casos, talvez você nem consiga conversar isso, mano. Chegue na mesa, nem dê. Investidor, é isso ou não compre? Você está tão desesperado que você vai. Então, isso passa muito pelo mercado e pela situação que você vai se deparar. De curiosidade, nesse momento ali de pré-eleição e eleição, chegou a sondar algo do gênero, do tipo, em termos de valores, valuation mesmo da instituição? Sim.
Sim. Eu vou dar em primeira mão para vocês. Por favor. O Fluminense estava ali algo em torno de 800 milhões, assim, para 100%. 800, não, 100% não, é 75%, 800 milhões, que eu achava pouco ainda. Tinha possibilidade de aumentar, mas aí é aquele negócio, não é o valor, né? É o compromisso. De outro lado, a gente, porque a nossa preocupação ali era fazer essa futebol e não abandonar o clube também. O Fluminense tem uma história olímpica muito grande, a torcida do Fluminense tem um negócio, eu não quero saber de outros esportes. Não, claro, eu também não quero saber desde que eles não atrapalhem a receita do futebol. Mas se eles puderem ter a receita deles, eu quero que eles tenham, sim, a sua. A gente viu agora nas Olimpíadas, os atletas brasileiros, o Fluminense é o único detentor da Taça Olímpica, um clube reconhecidamente formador. Primeira medalha de ouro do país. Primeira medalha de ouro do país. Então, de outro lado, a gente tentava amarrar também um compromisso, não desse grupo, mas de outro grupo, com investimento para fazer com que a gente fosse também uma potência olímpica, e de outra forma poder fazer com que o clube social se tornasse um grande grupo social da cidade. Então era um projeto muito mais amplo, que esbarrava um pouco nesse valuation da SAF, porque o dinheiro que eles iam pagar, porque isso eu acho legal também da lei da SAF, a gente dizer, você pode fazer com que ele pague pelo aluguel do seu estádio, pela propriedade intelectual, isso é tudo acordo. Se você está com o pires na mão, ele não vai pagar nada. Se você tem um perfil do investidor, um perfil de investidor, que claro, ele não quer perder dinheiro, ele não está ali botando aquele dinheiro para perder dinheiro, não está corando aquele fundo, vou perder. Mas ele sabe que se ele botar dinheiro e conseguir fazer o que a gente sonha, aquilo vai se tornar um negócio muito maior para ele, e no futuro se ele pode vender. No fundo, ninguém quer perder dinheiro. Mas se você tem um patrimônio que você consegue aumentar e ganhar valor, era basicamente isso. A gente queria esse perfil de investidor. Não queria um especulador, não queria um maluco que chegasse aqui querendo inventar a roda. A gente queria esse perfil de investidor. Estava muito claro, a gente foi atrás. A gente tinha, enfim... Mais de um? Não, na verdade, era um fundo capitaneado por um grande banqueiro do país, tricolor, e que estava disposto a ancorar esse fundo junto com 2 ou 3 agentes, com a imposição do CEO e tal, que também era um grande tricolor. É possível falar nome? Não é André Esteves, não. Não é André Esteves. Porque o André Esteves não compartilho muito com as práticas do André Esteves. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tinha uma proposta, a gente não podia abrir muito, porque isso é tudo baseado em sigilo, em confidencialidade, mas você podia ser o melhor do mundo. Ali, eu acho que o torcedor ainda não estava pronto, pelo menos o torcedor do Fluminense. O do Botafogo estava pronto porque ele estava sofrendo. Desespero. O torcedor só está pronto para uma mudança quando ele sofre, quando a bola não entra. Mas o Botafogo já vinha amadurecendo essa história há alguns anos. Porque ele já sofreu alguns anos. Anos, né? O Botafogo foi fundamental para a lei das SAFs passar vigor, né? E ele veio amadurecendo isso ao longo do tempo. O torcedor veio aprendendo, veio entendendo e vendo a necessidade e aceitando esse processo. E eles vieram em quedas para a Série B também, repetidas e tal. Isso vai trazendo para o torcedor um sentimento de preocupação com o clube, e aí ele começa a ligar o alerta. Agora, se o clube está bem, isso não vem. O torcedor ele não está pronto ainda para aquele negócio de dizer que você vai ter um dono no clube. Essa eu acho que é uma questão muito de paixão de torcedor mesmo, e que só o torcedor que sofre do clube, que começa a sofrer, ele começa a entender da importância de você ter um incremento de governança, de dinheiro no seu clube. A gente vai falar um pouquinho de governança depois. Fala, João. Uma pergunta que eu tenho, Rolim, que você falou de você saber o que você quer para o time, né? Qual o perfil do investidor que você quer. Mas também é importante entender o que o investidor quer para o time, né? Como o investidor enxerga. Porque, por exemplo, o Grupo City é um grupo conhecido por focar no Manchester City e usa os outros times muito como satélite para... contrata um jogador, como o caso do Marlos Moreno, que chegou a jogar no Flamengo. Ele rodou em todos os times do Grupo City até voltar para o City e ser vendido de novo. Então, tem que entender isso. Às vezes acontece, como o caso do Girona, que teve uma campanha espetacular na Liga. Mas tem o New York City, que é aos trancos e barrancos na MLS. O melhor resultado da história foi uma semifinal. Então, tem que entender também, né? Como que o investidor vai tratar o seu clube. Se ele vai realmente investir ou vai ser só um time para ele ir botando jogador para aquecer, digamos assim. Mas eu achei interessante, João, na sua fala, mas também é o perfil
que o Grupo City também buscou, né? Você está falando de Girona, você falou de um clube americano, Bahia. Você vê que também é um casamento, né? Sim. Talvez o Bahia, e eu gosto muito do Bahia, não estou falando para desmerecer o Bahia é uma potência nordestina, é um clube que eu tenho uma simpatia pelo Bahia, mas talvez o degrau do Bahia nesse momento seja como ter visto do Grupo City mesmo. Vai contratar, eles podem ter pensado, olha, vão tirar os jogadores dos clubes do Rio, de São Paulo, jovens, não vão estar maduros para jogar lá, eles vão amadurecendo aqui, a gente vai fazer resultado esportivo, a gente se consolida como uma potência do futebol nordestino junto com Fortaleza, que hoje são os 2 grandes clubes, né, assim, de estrutura, de força, de pujança, e para dar um passo além para o nacional. Agora, tem outros clubes que já estão pensando, eu já quero dominar a América do Sul, a Libertadores. Sim. Então, acho que o Bahia ainda está, acho que não passa tal, acho que você está certo, mas o investidor tem que olhar o que o investidor quer e tem que olhar o que o clube quer e o que o clube quer para aquele momento que ele almeja, qual é o sonho do clube. Né? E o que ele consegue alcançar. O que ele consegue alcançar, é isso. Acho que esse é o ponto. Eu acho que foi um casamento bom, sabia? Com certeza. Bahia e Siriri, eu acho que para o Bahia tá bom, o Bahia tá com um bom time. O Bahia, embora produza jogador, não é uma grande referência, então não acho que o City veio para isso. Acho que o City vai usar muito o Bahia para aquecer os jogadores que eles comprarem no Brasil. Sim. E aí, pensando pelo lado do Bahia, talvez seja uma boa. O caso do Savinho hoje. Ele estava lá no Girona, o Girona ganhou uma bolada por ele ir para o City. Ele foi contratado pelo City, foi para o Girona e o Girona ainda ganhou mais uma bolada, porque ele se destacou. E o City ganhou outra bolada com o Ian Couto, que também era dele, foi para o Girona e se destaca muito e puxa para eles lá. Deixa eu fazer não sei se vocês acompanharam recentemente uma fala do Textor nessa polêmica. Eu acho que ele gosta da Leila, né? Não sei, ele adora a Leila. E assim, houve existe um conflito entre os dois, eu acho, em termos empresariais, né? Mas ele colocou a seguinte frase que ficou destacada recentemente, que era a questão do fair play financeiro, do limite em que os jogadores, os clubes, teriam para fazer essas negociações, investimentos, compras e vendas de jogadores, né? Um limite teto. Ele fala, tem a retórica, logo depois ele faz um negócio que extrapola absurdamente essa possibilidade, o teto que ele deveria cumprir. Se ele acredita naquilo, ele deveria ser o primeiro a fazer e não fez, né? Então, junto com essa questão do fair play financeiro, das negociações, desse movimento de empresarialização do futebol, a liga, as ligas. O que você pensa também sobre a questão das ligas? Eu acho muito difícil a gente falar em fair play financeiro. Você fez bem, né? Você juntar as duas coisas. Sem que você tenha uma liga forte no país. Porque se você for depender de CBF ou de Conmebol para se criar regras de fair play financeiro aqui na América do Sul ou no Brasil, eu acho muito improvável. E acho que o mercado ainda está muito engatinhando para a gente também definir alguma métrica em relação a isso. É inevitável que, caminhando as coisas do jeito que estão, em algum momento de amadurecimento, você vai ter que chegar em algum ponto de fair play financeiro, que eu não acho que é o momento atual. Mas falando de liga, esse é o grande atraso do país. Eu participei de uma live recente, uma coisa de 3 meses atrás, em que eu debati a liga, e eu dizia que esse é o grande problema do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro, historicamente, ele só olha para o próprio umbigo, os clubes só olham, e a culpa do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, do Bahia, todos só olham para o próprio umbigo. As federações só olham para o próprio umbigo. Todos. Tem dificuldade de abrir mão de alguma coisa. E sem uma liga forte, em que os direitos sejam negociados em bloco, o futebol brasileiro nunca vai conseguir alavancar mais do que pode. Eu acho que o futebol brasileiro já está no limite. A gente já domina a América do Sul. O futebol brasileiro é muito forte, o mercado é muito forte. Mesmo com toda a desorganização que a gente tem, a gente já domina regionalmente o futebol. A gente poderia dar um passo além de ser uma liga, assim como, por exemplo, a Saudita tenta ser hoje uma liga mundial com grandes nomes, o Brasil poderia também ser, não necessariamente trazendo jogadores por preços exorbitantes, mas pelos jogadores que a gente produz aqui, pelos jogadores argentinos e colombianos, porque a gente seria a grande liga sul-americana, né? Que todo mundo queria ver, dali vai sair gente muito boa, tem um Neymar surgindo e tal. Só que essa divisão, a gente tem hoje a Libra e o futebol forte, né? Liga Forte e a Libra.
Cada um fez uma negociação à parte. O que vai acontecer? Os dois vão ser enfraquecidos. Então, acho que, para o meu clube, acho que foi muito ruim a negociação, péssima a negociação. Não faria nunca do jeito que foi feito. Bati desde o primeiro dia, continuo batendo. Fizemos um adiantamento de 20% das receitas de 50 anos. 60. 50, Foram né? 50 anos. Mas, enfim, 60 era pior, mas 50 é terrível de qualquer forma. Assim como o Fluminense e outros clubes estão fazendo isso, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Daqui a pouco vai estar todo mundo de novo com o pires na mão, na quebradeira total, só que alguns clubes não dependem só disso, né? Então esses clubes vão se destacar em relação a isso. Mas sem uma liga forte, o Brasil não consegue evoluir e a gente vai ter muita dificuldade de estabelecer fair play financeiro sem que haja alguém controlando o futebol brasileiro. Não dá para confiar nos clubes, nas federações e nas confederações. Você tem que ter uma liga ali, eles têm que se organizar em algum momento, ter um chefe disso aí, para a gente poder definir isso. Não tem esperança, tá, Alessandro? Que isso saia em pouco tempo, mas isso vai ficar registrado aqui e a gente, no futuro... A gente assiste novamente lá na frente e vê como é que funciona. Não tem união necessária para que seja criado. Eu acho que sabe o que acontece também? Eu assisti um vídeo de um Instagram de um americano falando sobre a paixão do brasileiro com os Jogos Olímpicos, né? Não sei se vocês perceberam que nos Jogos Olímpicos foi uma equipe para lá, que eu não sei de quem foi, eles batiam fazendo batuque em todas as competições que tinham brasileiros. De amarelo. E eles foram celebravam, e nós aqui no Brasil, nós ficamos felizes com qualquer título, qualquer bronze, qualquer prata, qualquer ouro que um brasileiro conquista, né? Isso é um aspecto nosso, isso é uma questão do brasileiro, né? Nós gostamos e entendemos a dificuldade que tem um atleta para se desenvolver, para ele correr atrás, né? E nós entendemos, nós temos empatia com aquela pessoa que corre atrás ela enfrenta desafios absurdos para chegar naquilo ali. Por outro lado, a gente tem uma estrutura no país que nós aqui sofremos absurdamente. As universidades brasileiras estão sucateadas. Sim. Entendeu? A gente não tem estrutura. A gente dá aula aqui, eu falo para os meus alunos no primeiro período aqui, agradeço de estar aqui. Se você não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem água para beber, querido, isso é luxo. Né? É luxo. Então, a gente nunca vai conseguir sucesso nos esportes olímpicos se não houver uma estrutura forte, né? Não dizer que é tudo culpa do governo, né? Uma estrutura forte que fomente aquilo. Se a gente não vê isso na educação, a gente não vê isso no esporte, na liga nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, porque isso há de acontecer uma mudança de mentalidade estrutural. Mas eu acho, assim, com relação à questão da organização da liga, eu concordo com o Rolim. Do jeito que está, a gente não sai, tá? No modelo associativo, a gente não sai. Mas eu acho que o modelo da SAF, com a governança que ele implica, com o profissionalismo, com a necessidade desse investidor responsabilidade de tirar o seu retorno, com responsabilização, eu acho que isso é um movimento que acaba sendo natural. À medida que, e aí a gente meio que sem querer aqui traçou uma linha de corte, né? Os grandes clubes hoje que tem mais de 500 milhões, a gente entende que dificilmente ele consegue sair da lama. Um ou outro pode sair sem a SAF. O que eu acho que está demorando muito os clubes grandes conseguirem, de fato, ser atraentes para os investidores, a ponto de nós termos um campeonato mais forte e com mais SAFs. Né? Veio a do Cruzeiro, veio a do Vasco, veio a do Botafogo, fala-se no Atlético Mineiro. É SAF. Ela ainda não entrou com os investimentos do jeito que é uma SAF diferente. Ela tem um modelo um pouco... é meio esquisito. Eu não posso falar a verdade, porque a verdade que eu penso mesmo que foi uma baita... não posso falar. É um negócio estranho. É esquisito. Mas, então, assim, eu acho que enquanto esse mercado, ele de fato não aquecer, ele não... É aquela história, né? O mercado, ele vai regular. Né? Ele vai se autorregular. Então, eu acho que a minha esperança da Liga, ela só vai sair à medida que a gente realmente tiver várias SAFs aqui e aí tivermos, de fato, discussões mais diretas com relação, por exemplo, a fair play financeiro. A gente teve essa grita toda porque o
Botafogo ganhou do Flamengo, e aí o presidente do Flamengo resolveu chamar a atenção para isso. O Textor já tinha falado. Já tinha falado. do Palmeiras. Ele tinha falado o seguinte: nós temos que fazer fair play financeiro, porque daqui a uns anos o Bahia vai ser um clube que vai ganhar tudo e a gente não vai ter. Não acredito pelo modelo de investimento que o Bahia tem, a não ser que mude o modelo de investimento. Mas é fato que quanto mais Textor nós tivermos aqui, com esse modelo que ele está implementando no Botafogo, mais discussão em torno de fair play financeiro e uma liga mais organizada nós vamos ter que ter. Porque, de fato, botando 300 milhões de reais por ano no clube de futebol aqui no Brasil, ele vai ganhar tudo. Uhum. Né? O Botafogo pode caminhar, pode estar caminhando para, de fato, se tornar hegemônico no país. E outra coisa, mas se você não pode botar para sentar numa mesa, para discutir liga, presidentes que estão preocupados, que vão ceder alguma coisa e depois não conseguem voltar para o clube deles, que eles vão ser massacrados pelos conselheiros. São torcedores. Você tem que botar CEOs ali, que tudo bem, óbvio que ele tem preocupação com o clube dele, mas ele está olhando número, ele olha número. Negócio. Tudo bem, aqui eu vou estar perdendo um pouquinho, mas olha só, potencialmente em 5 anos, com potencial de criação da liga, eu já vou estar ganhando, vou estar superando isso. Então, assim, a gente não consegue sair disso, dessa emoção nossa de não vou abrir mão porque isso aqui é Flamengo, isso aqui é Fluminense. Isso não existe. Nesse mercado de futebol, desse potencial econômico que a gente tem, a gente precisa de profissionais, gestores, que sentem, que saibam ceder e que saibam conciliar a ponto de olhar na frente e poder ver que vai melhorar. Enquanto a gente tiver um modelo associativo, vai ser um baita obstáculo para a gente chegar a esse ponto que é a liga, o fair play e tal. Eu não imagino também que a gente chegue nessa bagunça que a gente tem hoje no Brasil, não. Minha visão. Não tem como. Pode vir aqui. Vamos abrir aqui para o... Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Eu só queria comentar uma coisa. Você estava, como o Marcos falou, a gente meio que definiu uma linha de corte de 500 milhões aqui de endividamento para... Mas então significa que a gente está dizendo o seguinte: bom, se um presidente do clube hoje, que está num modelo associativo, tem 3 anos para tentar resolver um problema que eventualmente ele não vai conseguir, ele não tem fluxo de caixa suficiente para pagar o endividamento, ele tem que pagar a folha e tudo que a gente tem pela frente, e a gente não consegue projetar esse fluxo de caixa para sair desse buraco. Significa, então, que se a gente não tiver uma SAF que vai acabar com o modelo associativo, vai separar uma massa falida, porque tem o outro lado da história, né? A gente tem uma massa falida que tem que ser gerida, eu não sei como é que ela hoje é gerida nos exemplos que a gente tem hoje. Como a gente consegue separar esses dois mundos e dizer o seguinte: bom, eu tenho que fazer um aporte, eu tenho que ter uma gestão profissional que vá fazer esse investimento, e eu só vou ter retorno daqui a X tempo, porque o Botafogo está botando esse dinheiro, mas ele não tem retorno financeiro. O Textor ele projetou lá, sei lá, um fluxo de caixa de não sei quantos anos, 300 milhões todo ano para poder gerar isso, mas nada garante que a gente está vendo, quer dizer, a gente não tem a transparência de como é que a gente está resolvendo os problemas do passado. Ou não está, né? Ou é isso, ou a gente nunca vai resolver. Não. Esse talvez seja o grande. Vamos lá, a primeira parte da sua fala é uma coisa muito importante da gente, para a gente abordar, que eu já sustentava isso em 2022. O futebol brasileiro, ele se acostumou com benefícios do governo. Ao longo dos anos, o que o futebol brasileiro fazia? Eu não pago, eu ganho um refis. Eu não pago, eu ganho um refis. Por isso que esse ciclo que você falou, ele sobreviveu por tanto tempo. Só que tem um problema. A partir do momento que alguns clubes já não precisam mais desse refis, e hoje alguns clubes já não precisam, pode ser que ele não surja esse refis. Porque ele surgia porque os clubes iam em bloco no Congresso e no governo e falaram: olha, vocês vão quebrar o futebol do Brasil. E aí vinha Profute. Para trás tiveram vários, né? Time Mania, você já foi lembrar. Isso tudo é quebradeira. De capital de risco. Quando você não tem qualquer tipo de preocupação, você sabe que o governo vai lá e vai te salvar. E vai te salvar. E o futebol brasileiro, por anos, viveu de quebradeira e de salvação do governo. Só que agora, quem que vai lá reclamar para o próximo Profute? O Flamengo não precisa. O Botafogo não precisa.
Vasco não precisa. Atlético Mineiro não precisa. Fortaleza não precisa. Corinthians não sei qual é o nível de endividamento dele. Então vocês vão ficar com 4, 5 clubes ali de associação, muito endividados, com o governo como principal credor, que não vão conseguir esse refis, não vão conseguir esse refinanciamento. E aí vai acabar. E aí vai quebrar. E aí a SAF vai ter que chegar correndo. Então esse é o ciclo vicioso. Se você não tem mais a salvação, como foi a expressão que você usou? Capital de risco. Capital de risco. Vai acontecer. Eu falava isso em 2022. Os clubes já não estão mais precisando disso. Então, se o meu clube precisa, e eu sei que ele precisa, eu começo a ficar preocupado, porque eu não sei se vai aparecer um refis. E aí, do ponto de vista do planejamento futuro, você falou as pessoas falam muito quando falam de SAF, que é uma coisa que eu tinha também em mente, dividendo. Eu nunca me esqueço de um consultor falando para mim, Rolim, esquece a palavra dividendo. Esquece dividendo. Quem investe em futebol não quer dividendo. Não que o dividendo não seja bem-vindo. Mas ele não quer o dividendo. O negócio dele é outro. Ele quer valorizar aquela marca para outro fim, não necessariamente para o dividendo. Né? A gente tem muito essa ideia, pelo menos nós no direito, a gente estuda sociedade anônima, fim lucrativo, vem através dos dividendos e tal. E dividendos, nesse caso, não é o grande. Da autossustentabilidade da pessoa, porque esse aporte de tudo bem. Ele está fazendo um aporte de 300 Não lembro falar aqui, não. Não, porque É porque você não tem, senão não sai. Mas a questão o aporte que está sendo feito, supostamente no Botafogo, ele está sustentando possivelmente um prejuízo durante um período de tempo. A questão é saber quando é que esse break-even, quando é que esse ponto vai ser, vai virar e o clube vai se tornar autossustentável, porque é verdade, o Profut, Time Mania, todos esses recursos, eles apareciam para que os clubes pudessem tentar sanar as suas dívidas. A questão os clubes com esse aporte de investimento, eles estão conseguindo transformar essa realidade? Essa é uma boa pergunta que talvez a gente ainda não tenha a resposta. A gente não sabe ainda, o balanço do Botafogo saiu com prejuízo, salvo engano, de 200 milhões. Mas aí também, enfim, aí é mais a área de vocês, isso não me assusta, porque muda uma vírgula no meio do balanço, vira 200 para um lado, 200 para o outro. Então, assim, tem que entender, por isso que eu falei que era importante, às vezes, até fazer estudo de caso concreto, pegar um balanço e destrinchar o balanço para entender. Mas, às vezes, pode acontecer do investidor ficar 3, 4 anos tendo prejuízo, depois vender e recuperar tudo. Né? Ou o investidor que ele quer o contrário, vou amargar um prejuízo para, em algum momento, eu ter essa virada. Tem um exemplo curioso, que é bem pequeno, que é o do Cuiabá, que por anos não teve prejuízo e no último ano conseguiu virar e ter lucro. Por quê? Porque ele foi para a Série A. Ou seja, o resultado esportivo fez com que a empresa dele tivesse lucro. Embora o objetivo dele não seja o lucro. Ali é uma família que comanda, tal, que tem do agronegócio, tal. Mas, enfim, hoje já se tornou um negócio que pode ser. Então, acho que depende do perfil do investidor, em algum momento vai ter essa virada. É que a questão, se a gente olhar para o futebol como um negócio, de uma forma geral, a gente sabe muito bem, como contador, que os balanços podem ser, como você falou, viram um zero para cá, viram um zero para lá, e a gente consegue mexer nesses valores, nesses números, e ajustar da forma que interessa ao acionista majoritário. Essa é uma questão. Será que interessa para o Textor apresentar lucro no primeiro ano? Eu acredito que não. Entendeu? O lucro em si, a gente gosta do lucro, gosta da receita, gosta de tudo, mas efetivamente o endividamento em determinado nível é saudável, né? O lucro não é uma figura que chama a atenção desse tipo de investimento, entendeu? Porque ele não é remunerado pelo dividendo, pelo lucro líquido para receber dividendo. E talvez, Alessandra, o Textor hoje, o maior lucro para ele seja um título. Sim. Porque a imagem dele está arranhada internacionalmente. Se ele consegue um título brasileiro, digamos um título Libertadores, ele vai para o Mundial. Talvez esse seja o grande ganho do Textor. Sim. Né? Se você pensar, enquanto a atividade empresarial mesmo dele, olha,
Aqui, ó, o Texto, aquele que criticado na França, criticado não sei onde, olha o que ele fez. Ele está no Mundial com o time. É um cara sério, é um bom. E aí daí o negócio. Então é uma coisa que a gente tem que olhar com outros olhos e entender esse mercado, que é muito incipiente ainda no país mesmo. E essa é a nossa dificuldade, a gente conseguir avançar. A visão que está se tendo dele no momento é que ele não é um gestor tão bom assim. Porque o Lyon tem que fazer 75 milhões em venda de jogador em 2 semanas. 75 milhões de euros. Porque senão tem risco de ser rebaixado automaticamente para a segunda divisão. Ele tá com aperto lá. Então, assim, ele precisa aliviar em algum lugar, de fato, para que dê um respiro nos próprios negócios dele. Até porque aqui no Brasil virar negativo é normal. Normalizou. E os clubes não se preocupam, os torcedores não olham para isso, efetivamente. Eu acho que a gente tem esse problema histórico de estar no negativo, né? Isso aí eu acho que é mais normal estar no negativo do que estar no positivo. Eu concordo também. Vídeo balanço do Fluminense ter dado lucro esse ano foi uma coisa assim, uma atrocidade contábil que deveria ter sido estudada pela academia. Eu já coloquei a minha opinião com o Ronaldo, já botei com o Rolim também. É um absurdo o que foi feito ali. Mas assim, eu acho que o mais importante de lucro ou prejuízo é as pessoas, elas ficam muito fixadas no lucro ou no prejuízo, né? Existe uma grande empresa de petróleo aí atuando no Brasil que ela pode ter um prejuízo enorme, um fluxo de caixa operacional maravilhoso. Então eu acho que é mais importante aquilo que entra, né, o que sobra ali no teu fluxo de caixa operacional do que propriamente o lucro. Então eu acho que o Textor não tem interesse em demonstrar lucro nesse momento. Campeão da Libertadores para ele seria a melhor coisa. Talvez o brasileiro também, né? Porque é uma coisa que o botafoguense ele tem como uma... É que a Libertadores bota ele no Mundial para jogar contra os times da Europa, entendeu? Então acho que como imagem seria mais forte. Eu queria voltar, assim, quando teve a promulgação da lei, foi uma euforia, né? Todo mundo olhou aquela tábua de salvação ali é a salvação dos clubes, agora os clubes vão se organizar e todo mundo correndo, e todo mundo vai para o Congresso e tal. Eu já falei, né? A gente teve aí o Cruzeiro, a gente teve o Vasco, o Botafogo, vamos limitar esses 3 grandes clubes, acho que as demais não são tão relevantes para a discussão. E aí a gente não teve mais nada. Eu vou melhorar. Teve a do Galo aí, que é um negócio, essa jabuticabinha aí, e a gente não teve mais nada. Era esperado pelos clubes esse marasmo, porque assim, com a grita que teve quando teve a promulgação da lei, parecia que todo mundo já ia correr com seus investidores e já vamos virar SAF, Era esperado, é normal, é um movimento normal de estudo de como vai ser. Beleza, vamos ver o exemplo do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, para depois a gente se aventurar. Já era esperado isso ou, de fato, a gente volta lá no início da nossa conversa? Está faltando investidor para a quantidade de clubes que precisam de salvação no Brasil? Assim, vou falar da minha experiência pessoal, assim, do que eu vi quando eu fui candidato de mercado. Eu acho que está abaixo do esperado. Eu acho que se tinha uma impressão de entrada de investidores com um pouco mais de força. Mas é aquilo que a gente falou no início do nosso bate-papo. Era natural que os clubes, com a corda no pescoço, trouxessem investidores de uma forma mais rápida, enfim, em condições mais favoráveis aos clubes. E isso foi feito com muita rapidez, que foi o exemplo do Cruzeiro. O Botafogo está com sucesso, mas em algum momento também se questionou, o Vasco foi muito questionado. A gente está num momento no futebol brasileiro que assim, não tem um clube, quer dizer, tem até um clube, mas enfim, não vou citar. Os clubes não estão desesperados. E aí é uma equação. Não tem tanto investidor assim também, né? A gente teve nossos problemas de insegurança jurídica, foi aquele eliminado do Vasco, já uma cautela natural. De outro lado, você também não tem tanto desespero dos clubes brasileiros de aceitar qualquer proposta. Eu estava vendo o caso do América Mineiro. O América Mineiro é SAF também. SAF sem investidor. E o presidente falava desde o ano passado que estava vendo com um grupo europeu, estava para chegar, tal. E agora parece que esfriou. Ou seja, talvez se o América Mineiro estivesse na Série C, desesperado, teria aceitado qualquer e seria mais um. Então, acho que isso é uma questão um pouco de demanda também, entendeu? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que, de fato, se esperava mais investidores, um mercado mais aquecido, e, de outro lado, também,
você tem clubes um pouco mais criteriosos. Eu estou mais preocupado, eu quero amarrar algum compromisso esportivo, eu não quero isso. Então, é natural que isso. Eu acho que uma segunda onda de SAF pode acontecer se o Botafogo sair e está atropelando agora. Aí pode ser que aconteça a segunda onda, porque aí os clubes passam a ficar pressionados pelo orçamento. Pô, Bahia vai estar em quinto, Botafogo campeão, tá? E aí aqueles clubes Fortaleza uma Fortaleza é SAF, mas também é sem investidor. Não tem investidor ainda. Pode ser que isso... Estão procurando. Embora eu ache que a SAF de Fortaleza, embora seja uma grande preparação para um investidor, ela tem um aspecto político muito forte de botar o presidente como CEO, que é o Marcelo Paz, que fez um ótimo trabalho lá, e ele foi para CEO. Acho que tem esse aspecto muito forte lá na SAF do Fortaleza. Mas eu acho que vai ter uma segunda onda de SAFs, pelo menos esse sou eu, nenhum consultor me disse isso, se o Botafogo atropelar. Eu acho que isso vai apertar. Os dirigentes amadores do Brasil, eles são movidos à paixão. Então, se o meu time está na Série B, eu tenho que resolver. Se o meu time está sendo atropelado por algum outro time, eu tenho que resolver. Agora, se eu estou aqui, ninguém está tudo... Eu vou tocando, né? Aquele negócio. Vamos deixando como o status quo, como é que está aí, porque vai tudo funcionar. Eu acho que a gente pode ter uma segunda onda, mas, de fato, eu acho que está um pouco abaixo do que era esperado. Diante do cenário que você delineou agora, eu concordo 100%, tá? Acho que a pressão exercida ali pelos teus colaterais faz com que você acabe tomando outras medidas. Sim. E acredito que você pense que isso também ocorre de forma exponencial a nível regional. Você vê o Fluminense como um caso desesperado de SAF, porque ele está vendo o Botafogo SAF, o Vasco teve o problema dele, talvez consiga um outro investidor que se recupere, e o Flamengo bem sucedido financeiramente. Então o Fluminense ficaria a par da situação. Você vê a situação mais ou menos assim? O Fluminense é o clube que mais me preocupa hoje. Claro, eu sou Fluminense, né? Eu já sei por si só, mas do ponto de vista de cenário financeiro do clube, é o clube que mais me preocupa hoje. Porque você tem ali os clubes do Sul também com endividamento, mas não no nível do Fluminense. E aí também nenhum dos dois é SAF, então não tem um comparativo regional. Se os clubes de São Paulo têm uma potência econômica muito forte, e no Rio você só tem o Fluminense ali hoje, com aquela dívida sem tratamento, né? Você tem o Botafogo, tem recuperação judicial. Isso é uma coisa até legal de a gente falar do tratamento da dívida. O Vasco, acho que está em recuperação, pediu no início, era o RCE, mas eu acho que já converteu para recuperação judicial, que também na minha época de campanha eu já falava que era a recuperação judicial que tinha que fazer. E o Flamengo não precisa, porque o Flamengo está com a dívida equacionada, enfim. A natureza dessa dívida do Fluminense, você conhece? Ela basicamente é dívida fiscal, né? Dívida trabalhista, fiscal, civil. Mas eu diria que talvez 50% seja fiscal dessa dívida. Mas o Fluminense não está falando de dívida de 1 bi, é mais grande, não é? Eu acho que é mais, acho que é em torno de 65% a 70%. 65% a 70%. Porque não tem... Assim, a gente tem uma dificuldade. Não tem muito detalhe da natureza das causas do Fluminense, mas a maioria são... E o Fluminense tem um RCE sem ser SAF. Ele tem ainda? Já tem o RCE? É o único caso, né? Porque o RCE veio dali da SAF, e a premissa era ser SAF. O Fluminense tem um RCE sem ser SAF. O que explica para o nosso ouvinte o que é uma RCE e por que o Fluminense tem, né? Porque a gente está conversando aqui, todo mundo sabe o que é. Mas talvez o regime centralizado de execução, uma das formas que a lei trouxe como mecanismo para você equalizar essa dívida. A lei parte de uma premissa, né? O investidor chega, vira SAF, e o que eu faço com o passivo? Porque todo clube tem passivo. Então, ela dá algumas opções. Ela dá o regime de execução centralizada e ela dá a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. No caso do regime de execução centralizada, o grande ganho para o clube é o fluxo de caixa preservado, porque você pega 20% da sua receita, deposita e faz uma lista de credores e vai pagando na medida que aquele dinheiro vai entrando, só que você não sofre penhora. Sim. Então, é como se fosse precatório, né? Para quem enfim, não sei se as pessoas conhecem. Você tem uma dívida com a União, ganhou uma ação judicial, vai pagar precatório, uma ordem, uma lista de pagamento, você fica esperando a sua vez para receber. Basicamente, essa é a mesma linha. O Fluminense conseguiu, por uma decisão judicial, a possibilidade de utilizar o RCE, porque estava estudando SAF, enfim. É legítimo a RCE do Fluminense. Mas fato é que existe uma RCE hoje.
Só que a RCE ela traz muito mais para o controle do seu fluxo de caixa do que para o abatimento da dívida. E isso eu já falava em 2022. Porque a recuperação judicial, você tem uma dívida de 1 bi, você não vai pagar 1 bi. Você vai chamar seus credores, vai negociar. Vou negociar, exatamente. Foi o que o Flamengo fez também, né? O Flamengo e aí usou você isso, acaba né? pagando, sei lá, 400 de 1 bi. A RCE, é claro que você também pode fazer isso. A RCE permite que você faça a negociação, mas a RCE puxa muito mais para um lado de lista de credores do que para, basicamente, negociação, diminuição, embora possa ser feito também. A recuperação judicial é um instrumento muito mais hábil para você fazer isso. Tanto é assim que as SAFs foram todas para a recuperação judicial. Qual é o problema da recuperação judicial? A recuperação judicial parte de uma premissa que você quebrou, né? Você só tem recuperação judicial se você quebrou. Senão você não tem a recuperação judicial. E qual é o dirigente amador de associação civil que vai dizer que quebrou? Embora esteja quebrado. Né? Então, Então, diga que ele está quebrado. embora tudo diga que ele está, mas nenhum fez, né? Para não dizer que nenhum fez, o Figueirense fez. Mas o Figueirense também tinha aquele negócio de ser empresa, depois não foi. Mas o fato é, o dirigente profissional, o CEO, ele não está preocupado se o torcedor vai achar que quebrou. Ele quer resolver a dívida dele, ele já está fazendo os investimentos dele. Agora eu vou tratar profissionalmente minha dívida. Qual é a minha dívida? Minha dívida é 1 bi? Tá. Então você separa o que é governo, o que é trabalhista, o que é civil, o que é curto, médio e longo prazo, vou esticar isso, vou esticar aquilo. Chama os credores. Mas essa figura da recuperação judicial é de uma sociedade empresária, né? As associações não são empresárias. Então, Sim. aí nós temos um conflito, porque não Mas dá a lei para ser, permite. A lei permite que você faça a recuperação judicial. mesmo sem ser empresário, sociedade empresária. E esse é o grande ganho da lei. Você consegue fazer o tratamento do seu passivo. Por isso que a lei da SAF trouxe vários incentivos. Um deles é esse: você trata o seu passivo de forma que você consiga, a longo prazo, equalizar ou, enfim, minimamente ter aquilo controlado e você poder fazer investimento. O RCE tem uma coisa que a recuperação judicial não tem, que é desfavorável. O RCE, ao final de 10 anos, são 6 anos mais 4. Isso. Né? 6 anos, já é 60%, você consegue mais 4. E postergar também, né? Você tem um prazo postergado depois. Não, Mas é você pode, por negociação com os credores, você pode até aumentar isso, mas o da lei é 10. Reduz o percentual, né? Você reduz Você o pode percentual reduzir o de 20 potencial de para 20 para 15. Isso. Só que se ao final disso você não matou a dívida, você passa a ser responsável pela dívida. Exatamente, cara. Isso aí é um adendo da lei que ninguém olha. Que ninguém olha. Só que na recuperação judicial não tem isso. Essas são questões jurídicas, enfim, que a gente se debruçou exaustivamente sobre isso. A recuperação judicial, ao contrário do RCE, você não precisa depositar 20%. A recuperação judicial é diferente. Quando a lei fala em 20%, ela faz referência expressa ao inciso 1º do artigo 13, que é o RCE. Então, se você faz recuperação judicial, você não precisa depositar 20%. Você vai fazer com plano de credores, vai se comprometer, vai ter que pagar, mas você não tem obrigatoriedade da lei de ser 20%, pode ser menos, pode ser outra coisa. Você tem aquela questão dos 50% de dividendos lá. Os dividendos Então, dos 2 itens ali, ele elimina um. Não sabia. Então, assim, a recuperação judicial sempre foi o melhor caminho. Mas ela parte de uma premissa de você assumir a quebradeira do seu clube. E isso era muito difícil. Eu, na minha campanha, eu apanhei muito quando falava em recuperação judicial. Você está maluco? Você está bem? Dívida controlada? Eu falei, não, a dívida não está controlada. A dívida está explodindo. Não é possível. Enfim, mas aí tinha o discurso político do outro lado que não, estava controlado, estava saneando as dívidas, que hoje já mudou, porque não pode continuar, porque está explodindo. E provavelmente, se tornar SAF, vai fazer a recuperação judicial. Mas tudo, eu estou trazendo essas informações que eu tenho, acho que é legal dividir com vocês, para dizer que tudo é movido à emoção, à política, na associação civil, nos clubes associativos. Né? Então, você tem toda aquela discussão ali movida a isso, não é movido a um diretor financeiro sentar na mesa, fazer um planejamento, olha, não tem jeito, vamos fazer a recuperação, fazer uma assembleia de credores, tal, vamos diminuir, vamos mostrar nossos números para eles verem, vamos ser transparentes. Mas não entendem nada disso aí. Não, mas não para a torcida, mas para os credores. Não, Né? até para a equipe, como chama, dos sócios, né? Os conselheiros. Isso aí. Não entendem. Porque é tudo amador também. É muito interessante o que você falou. É tudo movido à paixão, de fato. Um colega nosso aqui do Seifute, o Bernardo, quando o Textor largou o RCE para recuperação extrajudicial, ele me mandou mensagem desesperado, que eu fiz trabalho sobre o Botafogo, estudei os números. Ele falou, Bruno, tava ruim assim a ponto dele ter que abrir recuperação extrajudicial?
Mas era melhor para o time, de fato. Sim. Né? Era o processo mais natural a se fazer e mais vantajoso. Então, não necessariamente que estava ruim a esse ponto que não dava para ficar na RCE. Dava, mas Fizeram conta foi mais variantes. vantajoso. A conta está muito ruim, a melhor forma de resolver, de equalizar, é dessa forma. Só que o torcedor fica com essa preocupação, mas como tem dinheiro investido na SAF, ele acalma. Né? Agora, imagina um presidente de associação civil que não tem o dinheiro, que está todo endividado, tem que assumir que precisa fazer uma recuperação, porque isso que tem que acabar, isso que as pessoas têm que entender, que tem que ser uma gestão profissional, analisar sem essa emoção, mas é difícil, né? Você convencer o torcedor. Vai ver recuperação judicial e pronto, meu time faliu, acabou, vai fechar as portas, vai deixar de existir. É isso mesmo. Mas isso foi muito provocado ao longo do tempo também pelos dirigentes. A culpa é dos próprios dirigentes. Sim. Que ficavam dizendo isso. Eu não preciso vender porque tá tudo para falar que estava bem. Eu estou falando de todos os clubes. Né? Quando começou, não preciso. Tá. Não é questão de precisar. É questão de uma análise que você tem que fazer, que você projeta para o seu futuro. Pode ser que o Flamengo um dia precise. Está falando agora para o Estado, mas pode ser que um dia precise para hoje, talvez, o orçamento do Flamengo está em 1 bi 100 já, 1 bi 200, 1 bi 300, 1 bi 300, a diferença é 300 milhões, para você ter uma ideia, né? Então, mas com o Textor, com o Siri, pode ser que ele chegue, olha, não dá, eu preciso de botar mais dinheiro aqui dentro. Então, tudo é do que você precisa, tem que ter uma análise profissional daquilo, né? É muito difícil. E já que você falou do estádio, aí, o que você pensa da ideia da SAF só para o estádio? Esse é um caso concreto do Flamengo, né? Eu acho que assim, lá fora tem exemplos bem-sucedidos, né? O Bayern de Munique, que é o modelo que o Landim estudou para tentar. E o Flamengo tem um potencial de torcida muito forte. Pode ser que o Flamengo consiga. Tá? Estou falando com o tricolor aqui sem paixão nenhuma. O Flamengo tem um potencial muito grande de torcedores e pode ser que ele consiga fazer com que essa SAF dê certo. Acho muito improvável que outro time consiga. Acho muito improvável que talvez Flamengo, Corinthians, com potencial, os torcedores, dê certo. Não acho, se você perguntar a minha opinião, não acho que é a melhor decisão. O Flamengo acabou de fazer uma concessão, tem por 25 anos o Maracanã na mão. Enfim, eu não entendo por que o Flamengo, mas enfim, aí cabe ao Flamengo e aos seus gestores decidirem isso. Mas eu acho muito improvável que algum outro clube do Brasil consiga fazer uma SAF para construir estádio sem que fique refém do investidor, fazendo milhões de shows ali. O negócio precisa dar dinheiro, né? Precisa gerar receita. O Estado tem que gerar receita. Eu acho que o exemplo, por exemplo, do Maracanã, que por anos todos os clubes cariocas reclamavam, não, mas é do Estado, aquilo é um gigante, elefante branco, não dá para mexer. Aí fazem uma concessão. Ganham 25 anos, 20 ou 25, agora eu não sei se é 25, acho que são 20 anos. Você ganha 20 anos de concessão. Você pode mexer o que você quiser no Maracanã. Você tem tempo para você fazer os investimentos e buscar. Falava muito da parte elétrica do Maracanã. Você não pode desligar setores. O Maracanã ou acende todo ou apaga todo. Se você quiser fazer uma reforma elétrica, botar um dinheiro ali, você resolve esse problema para você. Não pode, a grade do Maracanã não pode mexer porque é de fulano e tal. Não, mas a concessão é sua por 20 anos, agora é sua. Você não tem mais motivo para não diminuir esse custo. Né? Então, a partir do momento que os clubes conseguem ter por 20 anos o Maracanã na mão, é deles. Né? A concessão, embora seja do Estado, a administração vai ser toda dele. Não sei, talvez, se vai ter investidor com tanta pujança assim, para ter um estádio alternativo. Talvez o Flamengo consiga, eu não vejo nenhum outro clube do Rio de Janeiro conseguindo isso. Né? A gente, por exemplo, no Fluminense, a gente tinha uma ideia de um estádio próprio, mas não precisava nem de SAF. Era no Parque Olímpico, logo depois das Olimpíadas. Era um estádio que a gente conseguiria fazer por algo em torno de 50 milhões na época. Muito barato, porque pegava tudo, as arquibancadas que já estavam, você fazia tudo. Você pegar um bom modelo de oportunidade, clubes bem organizados conseguem fazer até sem esse investidor. Mas se tem alguém que pode conseguir, eu acho que é o Flamengo. Tem esse potencial. Você chegou a levantar a ideia do custo de realização de um jogo do Campeonato Brasileiro no Fluminense e no Maracanã? Não, o Fluminense, eu não sei em números exatos quanto é, mas o Fluminense, praticamente todos os jogos, ele dá... 0-0. 0-0 não, ele perde. O Fluminense precisa de 35 mil pessoas no estádio para poder ter uma operação
de 0 a 0. E mesmo assim, com o sócio-torcedor, essa matemática muda um pouco também. Muda né? um pouco porque o dinheiro do sócio-torcedor ele não entra no borderô. Então, você acaba não vendo essa receita entrando. É uma receita um pouco menor, né, dependendo do modelo do sócio-torcedor. Mas ele precisa de 35 mil em média para ficar no 0 a 0, dependendo do campeonato, porque os custos de operação de jogos, eles variam de acordo com o campeonato. Para a Libertadores é um, para o Brasileiro é Até outro. que o valor do ingresso é Então, outro, né? Digo, até o custo de Operação. até o custo de Tem operação. alguns jogos sim, mas é exceção, né? Por isso que eu não entendo match que ter day um quase não estádio existe. seja uma coisa interessante no modelo Muito associativo pouco. para se investir como fez o Corinthians. Porque, assim, você pode ter o estádio, para o torcedor aquela coisa, eu tenho meu estádio, mas economicamente, financeiramente, em termos de gestão, eu não acho interessante. Mas tem um detalhe grande. Eu digo porque eu já olhei os números do Fluminense, essa parte de custo operacional de estádio. O Maracanã é muito caro. Muito caro. Então, assim, eu não sei quanto é que é o custo de operação da Neoquímica, mas o Maracanã em si é um estádio muito caro, né? A gente paga taxa de tudo, taxa de ferro, todo mundo morde um pedaço da renda ali. Então, assim, a alternativa de ter um estádio seu, ela te tira um pouco essas taxas que são mais absurdas. E você consegue renegociar contrato. Consegue. O que eu queria voltar na questão do Flamengo, só para lembrar, é que nessa concessão de 20 anos, é obrigatório que você mande no mínimo 40 ou 50 jogos no estádio, alguma coisa desse tipo. Um número bastante expressivo de jogos que tem que acontecer no Maracanã. Sim. Né? Então, quando a gente vai pensar... Mas eles definem que tem que ser futebol feminino, masculino, sub-20, tem que ser jogos. porque isso pode ser resolvido literalmente. Não sei. Amanhã, inclusive, o Sub-20 joga. Vai estar lá, entendeu? Não sei se eles chegam ao detalhe da definição de ser jogo profissional. Mas aí também a gente entra em outro aspecto, que é o operacional disso, né? Você botar um futebol feminino para jogar lá dentro, você não vai cobrar R$100 de ingresso, mas o custo de operação do estádio é o mesmo. É o mesmo, entendeu? Então, é uma dinâmica que é bem complexa, e aí você, pensando na SAF em si, e na atratividade, que seria a torcida do Flamengo estar dentro desse novo estádio, você tem uma divisão aí durante 20 anos, né? Mais da metade dos teus jogos vão ter que ocorrer no Maracanã por força de contrato. Você não tem como fugir disso, entendeu? Sim. Então, isso aí acho que, só para dizer que a SAF, eu também acho que o Flamengo tem condições de operar sozinho, talvez seja um dos únicos clubes, Corinthians, se organizasse, mas é que o Corinthians está tão desorganizado que é difícil dele chegar em algum lugar. Mas tem essa questão importante que é o Maracanã. Parece que tanto a concessão quanto o estádio foram feitos muito no ego do Landim, da diretoria como um todo no momento, né? O ego de, não, o Maracanã é nosso, e o ego de, não, tem que ter o nosso estádio também. Só que se não houver um planejamento decente... pode quebrar o Flamengo. Pode quebrar. Você pode botar na conta que ele fique com terreno e venda depois, né? Não, mas quem vai comprar aquilo ali? Quem vai, eu não sei, mas você pode botar na sua conta. Vamos ter fé que vai dar errado. Mas fato é que o estádio hoje, se você comparar com a realidade europeia, que o estádio é uma fonte de receita considerável, o match day é uma coisa considerável. No Brasil ainda não é. Uhum. E isso passa muito pela cultura do torcedor brasileiro também. O torcedor brasileiro leva a churrasqueira dele, bota na porta, quer beber, entendeu? Tem essa questão cultural também, que passa por isso, mas que cabe aos clubes incentivarem os seus torcedores a criar irem lá para dentro, ter opção lá dentro, né? Você não pode ter uma cerveja simples a R$12 dentro de um estádio, né? Então, esse tipo de coisa ainda é uma carência muito forte no futebol brasileiro, que lá fora é uma fonte de receita significativa, e aqui, para a maioria dos clubes, ainda é uma fonte de despesa. Os estádios lá fora, eles têm teatro, eles têm cinema, eles têm restaurante, é um programa de família, né? Você vai ao jogo às 4, 5 horas da tarde, você vai para almoçar, você tem entretenimento dentro. Sim. Aqui a gente não tem. A gente é muito incipiente em tudo, né? Tu vê, o Fluminense agora foi fazer o museu dele, né? Sim. Bem, assim, pequeno para o que deveria ser. Eu tive no Museu do Boca e do River. O do River é espetacular. O do River é papo de tu ficar 3 dias lá para conhecer tudo. Absurdo. E a gente está falando do River, né? Aqui do lado. Mas de outro lado, Ronan, tem um outro aspecto também. Os estádios brasileiros são muito melhores que os estádios argentinos. Também acho. Sei que eu fui a vários jogos lá.
O do Boca é horrível para você assistir jogo, não tem nada. Me lembra essa moça bonita na década de 90. Não, é ruim mesmo. O do River é melhor. Agora, né, também. Depois da reforma. Mas mesmo assim, nem se compara com o Maracanã. De opções, você não tem que comprar, aquela confusão. Eu fui no do Argentino Júnior, é uma rua Bariri aquilo ali, é um estado de olaria. Fui ver Fluminense Argentino Júnior. É assim, a gente está falando do Brasil, mas se você for para a realidade sul-americana, fui no do Chile também, fui ver Fluminense Colo-Colo agora. Você olha o estádio, você fala, eu estou nas Laranjeiras de 96, na bancada, como eu vinha, com uma escola na mão. É isso, não tem nada, não vende, o cara vende um churrasquinho lá de fora, te entrega. Nesse ponto, acho que o Brasil tem condições, a gente já avançou, talvez muito pela Copa do Mundo, ter feito os estádios e tal. Eu costumo brincar, eu sou do Maracanã antigo, né? Estou com 45 anos, peguei muito, adorava o Maracanã. Todo mundo fala, pô, o Maracanã antigo era muito melhor. Eu tenho muitas emoções do Maracanã antigo, era muito emocionante. Mas nada paga eu poder levar meu filho e minha filha para o Maracanã. Eu não podia levar meu filho pequeno de mão dada no Maracanã antigo, no Fla-Flu. Eu não podia. Era muito difícil. Uma menina estar no Maracanã, naquele Maracanã antigo, era um ambiente hostil. Você não deve ter pego isso, João. Era um ambiente hostil para menina, um Maracanã lotado. Eu vou sozinho para o Maracanã. Hoje o Maracanã é uma beleza. Mas você foi na década de 80, você sabia? Era um ambiente hostil para a mulher, o Maracanã. Então, assim, a gente tem alguns avanços que, embora a gente perda, eu não vou dizer o que se gritava no Maracanã, mas, enfim. Ainda se grita. Mas hoje reclamo que jogam cerveja. Eu falei, porra, tô jogando cerveja, amigo? Porra, você não sabe o que eu passei aqui. Mas, então, assim, é uma evolução muito grande, não só do Maracanã, mas dos estádios, você permitir que a família... Claro que tem a questão do custo do ingresso, que eu acho que isso tem que ser uma preocupação dos clubes, sim. Você não pode elitizar o torcedor, você tem que ter setores que você permita. Mas é um esporte de massa, né? É uma cultura brasileira de massa. E tem que ter essa preocupação de você... Claro que tem que fazer o econômico, mas você pode conciliar os dois. Mas segurança é fundamental, cara. Sem segurança não vai ter investidor, não vai ter nada. Eu acho que um grande ganho nosso é justamente os estádios, as arenas brasileiras chamam a atenção. Isso você vê, você teve uma entrevista no dia de um jogador do Fluminense mesmo. Não, eu quero jogar no Fluminense porque ele joga no Maracanã. Chama a atenção, é um estádio bom, consagrado, bonito. E isso faz diferença inclusive para o investidor que quer investir na América do Sul. Não precisa gastar dinheiro com o estádio. Né? Já tem um estádio. Isso eu acho que a gente está bem avançado nesse ponto. Claro que tem questões culturais que a gente tem que evoluir, mas eu acho que a gente está bem avançado. Mais alguma pergunta? Dê suas últimas palavras para a galera aí que está. Todas as perguntas. Já foram todas aqui? Outras várias o papo. Assim, se a gente for falar a parte econômico-financeira de SAF, a gente não sai daqui hoje, né? Então, porque contábil, né? Meu sonho é fazer com que todo mundo entenda o balanço patrimonial. Um dia eu consigo. Não é fácil, não. Ainda mais dos clubes, né? Não, mas entender o conceito, eu acho que já ajuda bastante. De forma simples, a gente consegue fazer. Mas isso aí são etapas para o SafeFoot um pouco mais para frente, fazer essa questão mais didática, mais simples, né? E ser acessível a todo mundo, né? Com certeza. Fala, Ju. Não, estou só concordando. Dê suas últimas palavras aí para a galera. Cara, eu quero agradecer, né, ao SafeFoot, a Universidade Federal. Eu sou servidor público também, sou advogado, sou procurador do Estado. Então, eu gosto muito, fico muito feliz com o convite de poder fazer esse debate aqui na universidade, numa universidade pública, enfim. E a gente poder conversar de futebol de uma forma descontraída, mas trazendo elementos técnicos, né? Que eu acho que é o objetivo do projeto. Eu acho que a gente conseguiu hoje, se a gente extrair aqui da nossa conversa, a gente pegou muitas questões técnicas importantes que hoje estão sendo debatidas e eu fico feliz. Eu falo dos outros clubes também, mas claro que eu trago sempre o Fluminense, até porque é minha grande paixão. Eu costumo brincar que ninguém é candidato a presidente se não for maluco. Porque não faz sentido, né? Se você pensar do ponto de vista da sua vida, o que isso muda na sua vida, das limitações que isso impõe na sua vida, mas o fato de você ter paixão, de você querer mudar o seu clube, não pode cegar você para as questões técnicas, as questões profissionais, as questões de gestões. E foi sempre isso que eu tentei defender. Eu tento até hoje defender no meu clube e eu tentei hoje aqui um pouquinho desse bate-papo com todos vocês aqui, trazer. Espero que o pessoal goste. Aí, se eu puder deixar meu contato aí para depois, se quem quiser, me procura
no Instagram e no Twitter, Rafael Rolim, vai me achar. Eu sempre estou botando, eu sigo muita gente dessa área de SAF e tal, sempre boto notícias, comento bastante sobre isso. Vou divulgar bastante o evento aqui também, para o pessoal participar também. Obrigado a todos. Bom, obrigada.